Este é o Instituto TI, com Rafa, Goura e Júlia. Olá, eu sou a Rafaela da Loma, sou professora na área de práticas integrativas e complementares, principalmente na área do Ayurveda, do Yoga. Trabalho nessas áreas há mais de 10 anos e hoje quero compartilhar aí um pouco com vocês sobre essa tradição aí que ajuda tanto a mudar meu estilo de vida, melhorar meu comportamento e saúde. Olá, sou a Júlia Pereira, sou terapeuta em Ayurveda e professora, estudante e praticante de Yoga. Também estou bem feliz de compartilhar com vocês um pouquinho dessas filosofias, ciências e culturas, né, que são tão importantes na minha vida especificamente, né, mas que podem acrescentar na vida também de todos vocês. Olá, meu nome é Goura e eu trabalho com astrologia indiana, Jyotish, vulga astrologia védica. Estou na área desde 2011, estudando astrologia em si desde 2008. E a gente vai falar um pouco a respeito da cultura védica, dar uma base, né, de onde vêm todos esses conhecimentos, Ayurveda, Jyotish, Yoga. E o primeiro ponto que é importante da gente saber que a cultura védica, ela tem cerca de 5.000 anos, ela começou há cerca de 5.000 anos atrás, né? E o texto mais antigo dela, o Rig Veda, ele, de acordo com a tradição, dataria de uns 3.000 anos atrás, né? Mas alguns vão dizer que é entre 1.700 e 1.100. Enfim, o fato é que na tradição védica a gente tem a questão da oralidade, né? Então o conhecimento é passado de forma não só textual, mas também oral, e essa tradição oral é muito forte. Então, muitos textos eles podem até ter sido compostos posteriormente, mas a tradição oral em si já existia. Então, esse primeiro Veda, esse primeiro texto sagrado, né, da cultura indiana, o Rig Veda, ele foi o texto que deu origem a outros 3 Vedas, que é Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. Então, desses 4 Vedas, você tem várias outras coisas ramificando, vários outros textos. Upanishads, Brahmanas, Samhitas, Puranas. Então, isso torna a cultura védica muito plural. E o interessante também da cultura védica é que, além dela não ter só um texto sagrado, como em outras tradições, ela não tem uma única autoridade de onde todo conhecimento emana, ou um único texto, né? Ela abrange várias perspectivas diferentes, várias tradições. Ela, inclusive, combina conhecimento teológico com conhecimento filosófico. Ela abrange não só a questão espiritual, mas também questões materiais. Então, a própria palavra Veda significa conhecimento, mas é conhecimento tanto material quanto transcendental, espiritual. Então, é uma cultura muito profunda, né? Com muita sabedoria. E dentro da tradição védica, como eu disse, você vai ter também conhecimento material. Isso vai incluir disciplinas como Ayurveda, Jyotisha, né? Que são inclusive tratados como conhecimentos auxiliares ou secundários que podem nos ajudar a ter uma vida mais plena, porque todo esse corpo de conhecimento védico, ele se origina em um único problema que é a questão de dukkha, o sofrimento, né? Todos estão sofrendo em maior ou menor grau. Então, o propósito central da cultura védica é trazer solução para esse sofrimento. E então, além do conhecimento transcendental, do conhecimento espiritual, você tem esses conhecimentos materiais que visam auxiliar a pessoa a solucionar o problema do sofrimento. E aí a Rafa, inclusive, pode falar um pouco mais com base no Ayurveda. É assim, a questão, né, de todo esse corpo de conhecimento, ela vai estar envolvendo, né, essa questão do sofrimento, e a raiz do sofrimento, né, de acordo com essa tradição, né, está ligada à nossa própria ignorância, né, ignorância de quem nós somos, ignorância
em relação aos contatos, tanto com a vida material, ou seja, essa distinção que normalmente a gente busca fazer entre a vida espiritual e a vida material como algo distinto, né? Na verdade, para essa cultura não existe essa distinção, como bem o Goura falou, né? Então, a vida espiritual, ela é vivida com base nesse mundo, em toda a sua forma material, né? Então, e para o Ayurveda, dukkha é a causa da doença. Então, o sofrimento, né, essa ignorância, ela vai ser o fator principal de causas de doenças, né? Então, o Ayurveda ele tem essa base filosófica entrelaçada em todas as teorias dos Vedas, né? São conhecidas como darshanas, vem da raiz drish, ver, visões, né? Em relação a esse corpo de conhecimento, né? Então, ele é conhecido como um Upaveda, ou seja, uma filosofia que ela vem para justamente amparar, né, essa visão de conhecimento e tomada de decisões para eliminação dessa ignorância, né, muito ligada a um dos Vedas, que é o Atharva Veda, bastante ligado, né, mas todo esse conhecimento, ele está sempre entremeado e muito entrelaçado, ou seja, toda essa dinâmica, ela está muito ligada a princípios fundamentais que se conectam a esse conhecimento védico, né? Então, desde os tempos védicos, os praticantes de Ayurveda, eles vão estudar aquilo que é chamado de loka, né? O mundo, o local, o ambiente, né? E os seus impactos na saúde, na pessoa, que é chamado de purusha. E a gente tem um princípio básico, fundamental, que é Loka Purusha Samya, né? Que o macrocosmos, né, ele influencia o microcosmo. Então, a gente se conscientizar da natureza, se conscientizar do universo que circunda, e ter um conhecimento apropriado em relação a esse contato, né, ajuda a gente a obter um conhecimento que ele é considerado assim, um conhecimento verdadeiro, né, que não tem nenhum tipo de engano, nenhum tipo de uma percepção errônea, né, através da ignorância. Então, essa percepção verdadeira e não errônea através do contato dos órgãos dos sentidos, né, assim, de uma forma excessiva ou de uma forma que seja debilitada, né, mas o verdadeiro observar como é que está a saúde do teu corpo em relação ao ambiente e adaptar a tua rotina em relação a isso, é algo que ajuda a manter um contato saudável, né, com esses desejos, com essas aversões, né, e que está muito ligada ao sofrimento. Então, tudo aquilo que a gente gera desejo sem ter conhecimento, vai levar de alguma maneira a distância aí de uma realização pessoal, né? Então, a realização pessoal daquilo que se né, de colocar aí essa realização do conhecimento seria conhecido como uma medida preventiva mesmo, né, de saúde, né? E utilizando aí, então, nossos atributos, nossos talentos aí em relação a gerar benefícios, né, para a saúde, para o contentamento, né? Então, esse estado de felicidade, né, e de discernimento da mente é considerado essencial para que a saúde possa existir. Então, trazendo um exemplo, né? Não adianta a gente, como praticante de Ayurveda, ou o conhecimento da astrologia, o conhecimento do yoga, passar uma orientação de atividades que serão benéficas para uma pessoa, se essa pessoa ela não é capaz de cumprir, né, essas atividades e adquirir essa orientação das suas ações, né? Então, a mente ela vai orientar as ações. Então, uma mente serena, calma, presente, consciente, né, ela vai ter um contato adequado com aquilo que a gente se relaciona como os objetos, vamos dizer assim, chamados, né? Então, por exemplo, né, se eu estou prestando atenção na hora da minha refeição,
muito provavelmente, né, eu vou ter uma alimentação mais adequada do que se eu estiver num ambiente agitado, com a mente muito agitada, né? Então, é muito importante esse cuidado, né, com a mente e para que as atitudes, as ações, né, elas sejam benéficas para o corpo. Então, tomar essas ações que têm resultados, né? E para o Ayurveda existe sempre, né, reto, né? Então, reto é a causa. Então, todo o desequilíbrio, ele vai ter um fator causativo, ou seja, não existe aquilo que é chamado na medicina moderna como doença idiopática, né? Não tem causa, não. Na perspectiva do Ayurveda, toda doença ela vai ter uma causa, né? Então, é crucial o conhecimento da causa para conseguir erradicar a doença, né? E para isso, né, para obter esse conhecimento, a gente precisa ter condição e esse discernimento para observar o estilo de vida, o ambiente, o sono, né, para fazer melhores escolhas, né? Então, é considerado que as causas fundamentais da doença estão ligadas a essa união inadequada dos objetos dos sentidos com os objetos, como exemplo da alimentação, né? Eu estou distraído, eu não estou presente, eu não observo o entorno e tomo decisões erradas que vai acarretar em algum desequilíbrio, alguma doença. Então, observar os ritmos que tem ao nosso entorno é muito ligado à obtenção de saúde para o Ayurveda, né? E para corrigir esses desequilíbrios, né, a gente precisa organizar essa rotina, colocar hábitos, né, remover hábitos que são nocivos, ou seja, ter consciência daquilo que é benéfico e aquilo que não é, né? Isso é muito enfatizado no Ayurveda, né? Então, esses princípios éticos, eles vão conduzir cada vez mais essa serenidade, essa sabedoria, né, da mente e dissipar essa ignorância, né? Então, a gente só pode dissipar, né, segundo algumas das filosofias, né, isso tem mais ênfase do que outras, mas a gente dissipa a ignorância através do conhecimento. Então, a gente sempre vai direcionar essa observação para esse cuidado com práticas espirituais, no sentido de ter essa observância, né, ter esse conhecimento, né? Então, isso conecta muito a prática da astrologia, né, do yoga, que são dinâmicas que vão trazer melhor esse conhecimento de si mesmo, né? E promover essa rotina, essa disciplina, vamos dizer assim, para que a gente consiga ter maior conhecimento que possa trazer essa libertação desse sofrimento, né? Dessa ignorância, né? Então, quando, por exemplo, a gente desconhece a causa da doença no Ayurveda, a gente, né, existem doenças que elas são causadas pelo ambiente e tem doenças, por exemplo, que ocorrem numa criança. Quando isso acontece, né, você não sabe a causa da doença, essa causa da doença não está nas características, nos aspectos fisiológicos, a pessoa já carrega essa doença. É muito comum pedir ajuda a um astrólogo para que ele faça essa observação e ajude essa pessoa a buscar esse conhecimento, ampliar esse conhecimento e, da mesma maneira, criar uma rotina, né, que o yoga ajuda muito para poder eliminar esses efeitos, né, dessas causas. Então, eu acho que o Gora pode falar um pouco sobre como que é analisada essa questão de doenças, né? E eu acho que a Júlia pode dizer como é que a gente executa, então, esse caminho, né, diário, né, de observação, de ampliação dessa percepção. Eu queria só... acho que o Gora ele vai entrar, né, nessa questão do Jyotish, dessa análise, que é bem interessante, mas eu queria só fazer acrescentar um pouquinho aqui nessa fala da Rafa, né, porque o Ayurveda, ele é um sistema médico, então ele trata muito do nosso corpo físico, né,
mas ele entende que o nosso corpo físico e o nosso corpo mental, e ele fala inclusive de Atma, como, que a gente poderia traduzir de uma forma bem grosseira como alma, espírito, enfim, para quem acredita ou não, né? Ele vai falar que o nosso corpo físico, ele abriga a nossa mente, e ele abriga esse nosso sopro de vida, né? Esse nosso Atma que também está aqui. Então, quando as filosofias védicas, que elas vão abranger muito, né, o material com o espiritual, né, fazer essa mistura, dizer que está tudo interligado, e o Ayurveda, como sendo um sistema médico, ele vai tratar principalmente o nosso corpo físico, porque, como a Rafa falou ali, né, Dukkha, o sofrimento, ele é o fator causativo, ele vem da ignorância, né, esse sofrimento, e ele é um dos fatores causativos da gente não conseguir, digamos, evoluir, entre aspas, né, mas o nosso corpo físico estando doente, ele é um fator de sofrimento para a nossa mente. Então, quando a gente está com o corpo físico doente, a gente não consegue focar naquilo que realmente é importante para a gente, né? Que são questões mais relacionadas à mente, às nossas emoções. É muito difícil, né, da gente focar em coisas, construir coisas, conhecimento, quando a gente está sofrendo do corpo físico. Então, o Ayurveda, ele vem nesse caminho para que a gente não sofra, né, de doenças, para a gente conseguir ter a mente mais clara, mais livre, para construir esse conhecimento que realmente importa, de acordo com os textos védicos. Então, apesar do Ayurveda, ele ter um foco muito grande no corpo físico, ele não vai conseguir fugir, né, de falar do corpo mental e de falar de algumas questões espirituais. Não é o foco, a espiritualidade não é o foco do Ayurveda, mas ele fala um pouco, sim, ele menciona um pouco, porque ele vai, né, dentro dessas filosofias védicas, está descrito que o nosso corpo, ele abriga todo o resto. Então, é como se a gente literalmente, né, tivesse uma carcassinha que está abrigando todo o resto que importa, e ali a gente vai trabalhando ali aquele interno. E daí o yoga, ele vem, né, nessa parte, tanto como Darshana, que vai falar sobre espiritualidade, tanto como uma filosofia também que vai nos ensinar a controlar a mente, porque a nossa mente, ela também, né, é bastante traiçoeira e também causa bastante sofrimento, não é só o corpo. E a gente tem esses suportes, né? Então, o Ayurveda, ele entra como esse suporte para o corpo e para a mente, e a gente tem outros suportes dentro de todo o contexto védico também. E em relação ao Jyoti, a contribuição do Jyoti em relação a isso é você ganhar consciência dessas leis universais, né? Como karma, destino, né? Entender que existem elementos que estão além do nosso controle e eles estão exercendo influência sobre nós. Então, a pessoa vai até o astrólogo para ter consciência de quem ela é, o que ela vai fazer, qual é o futuro dela, entende? Então, o Jyoti é como se você, como é que chama? Você obtém um mapa do seu destino, entende? Antes das coisas acontecerem, você já se informa sobre como as coisas vão se desenrolar, né? E isso é interessante porque você consegue apalpar os seus limites, você sabe até onde você vai, o que você pode fazer, né? E, por exemplo, você se depara com uma situação de sofrimento e por meio do Jyoti você consegue entender por que aquilo está se dando, né? Quanto tempo aquilo tende a durar. Por exemplo, as pessoas vivem um Sadesati, né, que é um trânsito de Saturno que dura 7 anos e meio e que é já popularmente difícil.
Então, às vezes, a pessoa está sofrendo, não entende por quê, mas quando ela consulta o astrólogo, ela ganha consciência de que é porque ela está vivendo um sadesati, um período que dura ali 7 anos e meio. Claro, dentro disso você tem variações, né? Não são só coisas ruins, mas ela vai entendendo que tem fatores externos a ela que estão causando aquele sofrimento e que não é sem razão, né? Toda crise tem algum propósito. E a astrologia pode ajudar a pessoa a entender que propósito é esse, né? E aí o Jyoti, ele vai dialogar com yoga, com ayurveda naturalmente, porque todas essas ciências védicas são holísticas, né? Elas dialogam entre si. Por exemplo, em relação ao ayurveda, você consegue tanto fazer diagnósticos usando o mapa, claro que somando o conhecimento do Ayurveda, né, no que se refere a diagnóstico, o melhor seria você ter alguém que é versado em Ayurveda e também é versado em Jyoti para poder fazer diagnósticos adequados. Mas mesmo um astrólogo, sem ser um terapeuta, né, um médico, ele também consegue identificar potenciais doenças e períodos de risco e até mesmo a longevidade. Por incrível que pareça, você consegue determinar a longevidade de uma pessoa. E eu sei que isso é possível porque já tenho experiência extensa com isso, tenho alunos que eu ensinei os métodos para calcular a longevidade, eles acertam recorrentemente, entende? Isso que eu passo para eles. Então você consegue ter uma boa noção do que a pessoa vai vivenciar em termos de saúde, quanto tempo ela vai viver, né? Quais períodos ela está propensa a ter problemas de saúde, inclusive tem experiências bem interessantes em relação a isso, de previsões que se cumpriram, sabe? Tanto para mim quanto para outras pessoas. E aí, até a questão de determinação da Prakriti, né, que as pessoas se preocupam tanto com isso. Qual é meu dosha? Qual é meu dosha? Né? Às vezes o Jyoti ajuda você a determinar a Prakriti, né? E não só, Prakriti é a sua constituição, né? A sua, como é que chama? A sua predisposição natural, né? Mas você também consegue determinar a Vikriti, ou seja, esses desequilíbrios que ocorrem em dados momentos. Então, a pessoa pode ter uma Prakriti X e viver uma Vikriti completamente diferente daquela que se refere à sua Prakriti. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, que é Pitta-Vata, né, constituição Pitta-Vata. Mas num dado momento ela pode viver uma Vikriti de Kapha, porque ela está num período de Júpiter está aflito no mapa, então ela vai sofrer algum tipo de Vikriti Kapha. Então você consegue acompanhar isso, né? Você tanto determina o Prakriti, nem sempre, às vezes não dá, mas muitas vezes você consegue determinar, ainda mais se você tem conhecimento também de Ayurveda, e você consegue ver também essas Vikritis que vão acontecer no decorrer do tempo. Então, Jyoti é tratado como o olho do Veda, né? Porque ele te dá visão do tempo, visão do destino, visão das leis, né, naturais, basicamente karma, né? Você consegue ver como o karma vai manifestando seus frutos, inclusive a própria definição do Jyoti, dada por Varahamihira, é de que o Jyotisha, ele joga a luz nos frutos do karma que foi semeado em vida passada. Então, quando você está lendo um mapa, você está vendo justamente os frutos do karma se manifestando, os frutos do karma da vida passada se manifestando. E aí entra também essa questão espiritual, né? Que a gente tem no Jyoti capítulos, por exemplo, nos clássicos, que vão abordar questões espirituais. Eles vão falar sobre configurações que inclinam a pessoa à vida espiritual. Inclusive até mesmo se ela vai alcançar a moksha, né? Que é a salvação dentro da tradição indiana. Então você consegue ver se a pessoa vai se tornar um renunciante, se ela vai ter inclinação a práticas espirituais, né? Se ela vai ter uma mente controlada ou não, se ela vai ser virtuosa. Então todas essas propensões espirituais a gente também consegue identificar. E muitas vezes você também pode ajudar uma pessoa com recomendações que são espirituais e que partem da cultura védica. Então, tem os períodos de risco de vida, né? Os períodos que ativam os planetas que a gente chama de marakas, né? Potenciais assassinos.
Então, você recomenda... eles usam a palavra assassino, Maraka. Então, você pode recomendar a prática de algum mantra, como Mahamrityunjaya Mantra, né, que é um mantra popular na cultura védica e que está relacionado justamente à proteção da vida. Então, acaba que o Jyoti dialoga com tanto a Ayurveda quanto com Yoga e muito mais, né? É legal que tu falou ali, Gora, também da questão da força da mente, né? Qualidade da mente, se a pessoa vai ser uma pessoa influenciável, Sim. porque o Ayurveda ele também fala disso. Porque isso tudo, claro, né? Ele está falando características dentro da astrologia védica, né? Está trazendo essas características do ser humano, que o Ayurveda ele também vai abordar como força corporal, força da mente, a Prakruti, né, a própria natureza do corpo, períodos de adoecimento. Então, tá tudo super interligado mesmo, né? E isso tudo também acaba dialogando também com o yoga de alguma forma, porque o yoga ele vai falar sobre essas formas de controle da mente em algum momento também, né? Então, até o yoga ele tem dois caminhos que ele pode seguir, né? Ele pode seguir esse caminho mais, esse passo a passo de controle da mente, porque quando a gente pega lá o Yoga Sutras, né, um dos textos do yoga, ele vai compilar, na verdade, formas que a gente tem de controlar a mente para atingir um dos principais objetivos das filosofias védicas, né? Essa liberação. E o yoga ele também tem uma outra forma de ser tratado, que é o yoga como darshana em si, né? Que é a filosofia do yoga em si, que é o estudo dessa união que a gente busca, né? A união entre Mahamatma e Paramatma. Então, que é essa alma suprema e a alma individual, né? Então, a gente tem esses dois vieses que o yoga ele pode seguir, e dentro de um deles é um viés mais tangível, digamos, né? Que ele sai desse campo filosófico que a gente fica falando sobre o todo, né? Sobre esse aspecto mais filosófico do ser, e a gente vai para um caminho mais tangível, que é esse do material mesmo. E quando a gente vai para esse caminho mais material, que ainda que seja a mente é sutil, ainda é mais tangível do que a Atma para a gente, né? Quando ele vai para esse aspecto mais material, a gente tem um passo a passo e o entendimento daquilo que nos traz sofrimento e todo o resto. E isso entra, claro, muito dentro dessas ciências auxiliares, né, que a gente tem, que são Jyotish, que é o Ayurveda. Então, é muito legal quando a gente ouve falar, porque quando a gente estuda um pouquinho de cada uma delas, porque, claro, não dá para estudar tudo de todas, né? A gente tem que escolher um pouquinho o nosso foco, mas a gente consegue ver o quanto esse sistema védico ele é fechado, né? Ele é um ciclo, ele tem tudo retorna sempre para o mesmo lugar de todos os pontos de vista, né? Então, quando a gente entende os darshanas como sendo pontos de vista, daí a gente entende o que realmente são os darshanas do yoga, né? Do yoga não, do sistema védico, que eles não são filosofias, eles são pontos de vista sobre a mesma coisa. E a gente consegue ver como tudo se entrelaça nesse sentido, né? Sim. É muito rico. Não sei se tu já terminou sobre o Jyotish, falou tudo que tu queria falar, daí eu posso entrar também falando um pouquinho mais sobre yoga. Pode falar sobre yoga. Ok, então, já me intrometi aqui, né, mas vou seguir, então. Como eu falei, o yoga, ele tem esses dois caminhos que ele pode seguir, né? Ele tem um caminho mais material, mais tangível, e ele tem um caminho mais filosófico mesmo,
que é quando a gente começa a estudar sobre a natureza do ser, que a gente lê, né, sobre a origem da palavra yoga. Yoga vem da raiz do sânscrito yuj, que significa união. O que é essa união que a gente está falando, né? Que é literalmente essa união entre o Paramatma, que é o Atma individual, né? O nosso espírito individual. Desculpa, Paramatma é o Atma supremo, que é esse espírito universal, com Jivatma, que é o nosso Atma individual, né? Nossa alma individual. E que a gente entende que a gente faz parte de um todo, de uma coisa maior, que para alguns pode parecer religioso, para outros pode ser espiritual e para outros pode não fazer sentido nenhum. Mas essa filosofia védica, ela traz isso, né? De que nós somos parte de um todo e cada religião tem seu entendimento sobre o que é esse todo, né? Cada ser tem um entendimento sobre o que é esse todo. No yoga e na filosofia védica, de forma geral, a gente vai chamar esse todo de Atma. E daí a gente tem esse viés filosófico do yoga, que ele estuda esse entendimento sobre o ser. E o yoga, né, como na introduçãozinha ali que o Gora disse, que essa filosofia védica, né, ela vem de 5.000 anos atrás, o yoga, o primeiro texto que a gente tem dele é de aproximadamente, né, 2.500 anos atrás, que é o Yoga Sutras, mas a gente tem toda uma tradição oral que vem também de outras épocas, e o yoga, como a gente conhece hoje, né, que esse yoga feito de asanas, ele é extremamente recente. Então, temos registros de poucos asanas das sociedades antigas, né, lá do Vale do Rio Indo, mas como a gente conhece hoje, né, dessa prática mais vigorosa de asanas, ela é extremamente recente, o que não faz dela algo ruim, porque a cultura, ela está sempre crescendo, ela está em movimento, né, ela é viva, então ela está sempre em transformação. Mas essa prática de asanas, ela segue um pouco o outro caminho do yoga, porque, como a gente falou, a gente tem o yoga filosófico e a gente tem o yoga mais material, e esse yoga mais material, que é mais tangível para a gente, ele vem, na verdade, de um compilado de formas da gente controlar a nossa mente. E a gente pode fazer isso também com dois objetivos. A gente pode controlar a nossa mente para buscar essa liberação desse mundo material, ou a gente pode controlar a nossa mente para ter menos sofrimento, né? Que é o objetivo de todas as filosofias védicas. Então, quando a gente busca o controle da mente para ter menos sofrimento, que é o que a maioria de nós, né, meros mortais, fazem, a gente está tentando formas de acalmar a ansiedade, de dormir melhor, de não sofrer tanto com pequenos problemas do dia a dia, né? De deixar para sofrer com a coisa que importa de verdade, né? Quando vier alguma coisa que realmente importa. Então, de novo, é sempre importante a gente entender contextos culturais, sociais, de todo mundo, né? Mas o yoga, ele vem disso, dessa forma, desse controle da mente. Ele nos dá um passo a passo para a gente controlar essa mente, para caso a gente possa, né, sofrer um pouquinho menos com coisas mais banais, a gente consiga, então, evitar sofrer com coisas banais e deixar para sofrer com aquilo que realmente importa, né? E daí ele vai fazer isso através tanto de regras sociais, né? Como a gente se porta perante a sociedade, como que a gente se porta consigo mesmo. E vai fazer isso também através de purificação do corpo, purificação da nossa respiração,
E daí que vai entrar o asana, o pranayama, que é a forma que a gente conhece o yoga hoje em dia, né? A forma mais conhecida do yoga hoje em dia. Mas tudo isso vem muito a partir também, vem muito antes, né? O nosso corpo, deixar o nosso corpo purificado, a nossa respiração purificada, isso vem... antes disso, tem a parte das regras sociais, que é o que realmente importa no fim das contas, né? Que é como que a gente se porta com a sociedade, como que a gente faz o que é certo, quando tem que fazer o que é certo, como que a gente evita fazer as coisas erradas. E claro que manter o nosso corpo purificado, a nossa mente purificada vai nos ajudar nesse processo, mas as coisas são meio que cíclicas, como tudo nas culturas védicas, né? Então, para eu ter um corpo purificado, eu preciso me portar bem na sociedade. Para eu me portar bem na sociedade, eu preciso ter um corpo purificado. Então, as coisas, elas andam em conjunto. Por isso que a gente não pode deixar de fazer um em nenhum momento, né? Não existe quando que eu começo um e quando que eu começo o outro. Eu faço tudo ao mesmo tempo, porque um puxa o outro. Então, quanto mais eu fortalecer o meu corpo, a minha mente, quanto mais eu fortalecer a minha conduta social, mais forte os dois pilares vão ficar. E daí que entra todo o resto, né? A gente entra com a Ayurveda para fortalecer o nosso corpo, a gente entra com Jyotish para nos dar uma visão, para nos dar um norte do que a gente vai fazer a partir de agora, para ir também fortalecendo. Então, são vários pilarezinhos que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida para ir fortalecendo e nos causando menos sofrimento, né? Inclusive, né, nos textos clássicos do Ayurveda, ali, já na introdução ali, né, a gente tem uma prática que vai orientar uma rotina diária, onde você observa o ambiente, né, você cuida da higiene do teu corpo, você cuida com os elementos que você vai escolher para a tua alimentação, de acordo com a estação do ano, né, de acordo se está frio, se está calor, se está chovendo, né, quais elementos você vai trazer de benefício para o teu corpo, entendendo a sua natureza, ou seja, não existe algo que é benéfico para todo mundo o tempo todo, né, como a gente tem, né, é algo específico de acordo com a tua característica, você vai escolher, né? Entendendo o ambiente que você está, a tua idade, né? Mas a gente tem uma segunda parte, né? Que é considerada, isso é chamado, essas rotinas, vamos dizer assim, né? De cuidado com a saúde, é chamado de Dinacharya, rotina diária. E nós temos a segunda parte do Dinacharya, que é Sadvrata, que é uma conduta de princípios éticos, fundamental para manter a questão de saúde, né? Mas de promover essa felicidade, ou seja, a forma que você deveria se portar com os outros e consigo, né? Isso refletindo nessa tua atitude de estar, né? Querendo fazer o bem, né? E que está muito atrelado, assim, também essa a esse conhecimento, assim, né, de que existe uma ordem maior, né, e que, como né, o Gora falou, existe uma ordem maior e tudo faz parte da ordem, até aquilo que me incomoda. Então, a gente está observando isso, né, e trazer essa oportunidade de estar fazendo o melhor que pode, né, com aquele instrumento que você tem. Então, isso é bem presente tanto, né, como a Júlia falou, no yoga, como no Ayurveda, e isso da gente, de ter uma ordem que a gente não comanda, coisas que a gente pode controlar, que é a nós mesmos, a nossa atitude, coisas que não são controláveis, que a gente não vai ter controle, que a gente vai precisar passar. Né? A gente tem um exemplo, não adianta, eu vou mentalizar positivo, porque eu não penso positivo o suficiente, você cria, né? Você cocria junto, né? Mas aí vem uma pandemia, e aí a gente se lembra de que tudo faz parte de uma ordem maior, e que tem coisas que a gente precisa passar e se preparar para isso, né? Então, cada um teve, né, ao longo aí dessa pandemia, a gente conseguiu olhar muitas coisas, né, e perceber, assim, né, em alguns momentos, pontos onde a gente se depara com esse tipo de fragilidade, né, que encontra dessas situações difíceis, como cada um, né, tem uma mente preparada para conseguir passar e atravessar aquilo que você não vai ter como controlar, ou seja, você não vai ter como
fazer com que aquilo não exista. Você não tem controle sobre isso, mas você tem controle sobre as suas atitudes, né? Então, acho que junta muito, né, esses conhecimentos é muito sobre isso, né? Prática, né? Como é que eu vou me transformar numa pessoa... eu acho que o objetivo maior disso, né? Como é que a gente se transforma numa pessoa comum, né? Eu acho que o que mais se aprende é que você muitas vezes tem equívoco, que a gente vai trabalhar a espiritualidade, nossa, agora eu sou ultra espiritual, coisa, né? Agora eu sou melhor, né? E na verdade, pelo contrário, né? Você faz parte integrante desse todo, saiba onde é que está o teu lugar, né? Mas esse lugar ele pode ser um lugar de felicidade, independente daquilo que você precisa passar, que te gere sofrimento, como é que você vai interpretar isso faz uma grande diferença, né? E todas essas ciências juntas, elas podem ajudar muito nesse sentido, né? Acho que foi assim que a gente acabou se conhecendo, buscando isso, né? Um buscando a ajuda do outro nesse sentido, ou estando junto buscando a mesma coisa, e se depara com essas ciências que estão aí há tanto tempo existindo por uma razão, né? Elas funcionam. Então, é mais por aí, eu acho que é muito sobre isso que veio essa vontade da gente estar compartilhando sobre isso e seguir, né, estudando isso juntos, para que a gente realmente, né, consiga provar, né, e receber desse conhecimento, né, essas bênçãos mesmo. Em relação ao que você estava falando, algo que me veio à mente é que justamente a gente tem ideais, né, sobre como deveria se portar dentro da sociedade, como a mente deveria estar, como o corpo deveria estar. E aí o Jyoti entra para mostrar a realidade, né? Que nem sempre é o que a gente quer, nem sempre é o ideal, mas ela mostra a realidade. Então isso que é interessante, porque realmente faz você achar sua posição, entende? Independente dos vários parâmetros que a gente tem dentro da sociedade, ou dentro dos textos védicos, o que quer que seja. O Jyoti vai ajudar você a enxergar quem você é, quem você está destinado a ser. Então, o Jyoti ajuda você a encontrar a sua posição dentro dessa realidade. E isso não deve ser encarado com pessimismo, ou como, né, às vezes as pessoas pensam que a astrologia é fatalista, porque ela mostra o destino das coisas e nem sempre o destino é agradável, né? E a gente tem exemplos práticos que a gente vê diariamente, né? A gente não pode se fechar para essa realidade. Mas não é isso. Na verdade, o Jyoti mostra a justiça. Que justiça é essa? A justiça do karma. O que você faz, você colhe. Seja nessa vida ou em outra. Porque a reencarnação é outra coisa que está presente na cultura védica como um todo. E o Jyoti, inclusive, não faria sentido sem a reencarnação. Então, quando a gente está passando por uma situação de sofrimento, por uma situação difícil, a gente não deve pensar que aquilo é à toa, que é uma injustiça, não deve se vitimizar, mas entender que isso é parte de uma organização maior, entende? O cosmos, ele tem um propósito, né? O universo tem um propósito maior, para além dos nossos pequenos interesses. Existe um interesse maior. E quando a gente infringe esse interesse maior com os nossos pequenos interesses, que muitas vezes são bem egoístas, a gente colhe consequências. Então, o universo tem que equalizar as coisas, né? Ele tem que trazê-las para o centro de novo. Então, a gente vivencia essas situações para justamente voltar para o centro. A crise nunca é à toa. Então, o Jyoti, ele ajuda você a enxergar esse propósito maior por trás dessas diferentes situações que a gente vivencia. E então, isso é libertador, né? Para alguns pode ser difícil, mas na verdade é libertador, porque quando você se encara, né, com coragem, isso tira expectativas irreais sobre quem você pode ser, ou o que você vai vir a ter, etc. Você enxerga quem você é, quem você pode ser,
o que você pode vivenciar, né? Então, não à toa Jyoti, né? A própria palavra Jyoti significa luz. Então, é algo que traz esclarecimento, que traz visão. É algo que ajuda você a palpar os seus limites, entender o que você não, o que você pode, o que você não pode. Eu acho que a gente conseguiu colocar um pouquinho do que cada um dessas ciências barra filosofia trazem, né? Porque, no fim das contas, apesar do yoga ser uma filosofia, ele não deixa de ser uma ciência, porque ele vai descrever exatamente a mente, né? Como ela é e como controlar ela. Mas como que a gente utiliza cada uma delas, né, no nosso dia a dia, que todas elas servem para nos ajudar a evitar esse sofrimento, né, que a gente tanto falou, o sofrimento de quem a gente é, o sofrimento do nosso corpo, do adoecimento, e o sofrimento que a nossa mente traz através dessa falta de conhecimento, né, sobre o que é real, sobre o que não é real, e sobre o que é realmente importante a gente focar, né, nessa vida. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu expressar um pouco desse conhecimento que a gente tem, que surge de uma busca, né? Primeiro momento, a primeira busca em relação a isso é trazer conhecimento para si mesmo, né? É dizer que ele chega para algum âmbito do nosso sofrimento que fez com que a gente buscasse adquirir um certo conhecimento a ponto de estar aqui para compartilhar e para falar sobre isso e que a gente possa seguir, né? Compartilhando isso. Nós somos professores, né? Então a gente gosta muito de falar sobre esse tema, a gente tem cursos sobre esse tema para trazer maior profundidade, a gente vai seguir falando um pouco, né? Conversando nessa conversa aí sobre esses pontos de vista, sobre como cada uma dessas filosofias se complementam. Ora eu falando um pouco de yoga ou ayurveda, a Ju também, a gente trabalha bastante juntos, se complementando, e o Gora falando bastante dessa parte da astrologia, né, e desse vasto conhecimento aí que traz bastante estrutura, né? Traz bastante ritmo, assim, para essa busca, ajuda a gente a remover muita ilusão que às vezes a nossa mente cria em relação ao ambiente, em relação ao mundo. Então, peraí, calma, né? Você está aqui, e quando você olha para esse, você está aqui, as coisas se assentam e você consegue ter uma assertividade maior quando você vai para o teu ritmo, a rotina, né? Tem algo que eu me lembrei em relação a isso. Você falou, né, sobre remover ilusões, né? E, por exemplo, às vezes você encontra, né, astrologicamente, o mapa de uma pessoa que ela está atrás de estabilidade material, né? E ela tenta de todas as formas possíveis conquistar essa estabilidade material, mas ela sempre escorre pelos dedos, entende? E ela não entende por quê. E aí, quando você abre o mapa, você entende por quê. Por quê? Porque você está tentando correr atrás de segurança material para fugir da construção de uma segurança emocional, que é muito mais importante nessa vida do que essa construção de segurança material. E isso aparece refletido no mapa, de acordo com as configurações dos planetas, né? Então, o astrólogo pode ajudar a pessoa a entender isso, que enquanto ela não desenvolver essa segurança emocional, ela vai continuar tentando tapar o sol com a peneira, ou seja, coletando coisas materiais que disfarcem essa insegurança interior que ela sente. E o universo vai estar continuamente dizendo não, 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 não é por aí. Então, isso é uma coisa interessante de você ver no mapa, né? E que quando você E é diz para a pessoa, interessante. você dá aquele estalo, ela, nossa, é verdade, faz todo sentido. E é interessante que todos os três, no fim das contas, vão nos levar para aquilo que a gente tem que fazer, né? Acho que a gente tenta fugir um pouco disso quando a gente começa a estudar
terapias holísticas, né? Vai para esse meio mais integrativo, holístico, a gente foge um pouco daquilo que a gente tem que fazer. Porque a gente vai muito para um lugar muito espiritual e quer sair desse plano. E todos eles, Ayurveda, Jyotish Yoga, tudo nos traz para aquilo que tem que ser feito, da forma como tem que ser feito, fazer as coisas corretamente, e tudo nos traz, né, para aquilo, fazer o que tem que ser feito. Só que é a forma como a gente enxerga, né, o fazer como tem que ser feito, que muda. Entender que o nosso fazer o que tem que ser feito também é espiritual, né? É principalmente fazer o que tem que ser feito que é espiritual, porque senão a gente não tinha esse corpo que a gente tem e a ética, né, que a gente tem que seguir, a ética humana, né? Então, todas elas nos trazem para esse lugar de fazer o que tem que ser feito, seja a nível de saúde, eu que tomo conta da minha saúde, né? Existem fatores causativos, existem fatores ambientais, mas as escolhas diárias, quem faz sou eu. E da mesma forma, para a mente, né? A gente tem uma mente que existem fatores causativos, está tudo acontecendo o tempo inteiro, né? O mundo está acontecendo e isso obviamente vai influenciar minha mente, mas as escolhas diárias sobre o controle da minha mente, quem faz sou eu. E o Jyotish, ele tá lá para nos trazer de volta para isso, né? Tá lá olhando. Não, tá escrito trazer, aqui, né? trazer Tem uma que ser abordagem feito mais individualizada. Trazer uma isso, abordagem exato. mais individualizada, porque a gente tem uma abordagem, a gente tem uma meta absoluta, né? Mas ela não é tão simples assim. Tem degraus até você chegar até ela. Então, tanto o Jyotish quanto a Ayurveda quanto o Yoga podem ajudar a gente a ter uma perspectiva mais individualizada do que eu posso fazer, o que eu devo fazer, né? E como que a gente acrescenta, né? Porque no fim das contas existe toda essa dança universal, né? Que o Goura falou, não tem uma folha que vai se movimentar sem sentido, à toa. E a gente também, a gente está dançando essa dança e a gente tem um papel nela, né? E como é que a gente vai fazer o nosso papel da melhor forma? É isso, então? Finalizamos o papo Sim. de hoje? Sim. Então, só para lembrar, né? Para nós aí não vai ter caminho da espiritualidade que seja sem arregaçar as mangas e vir para as ações, né? Então, é isso. A gente segue aí nos próximos encontros falando um pouco mais sobre isso.